Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais de Day Trade na Vale 5 e saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Acesse nosso site www.traderprofissional.com.br para você receber todos os dias esse curso grátis ao vivo. Você vem aqui nessa região da nossa webpage e se cadastra no curso. Nós também divulgamos este curso gratuito com várias informações secretas e dicas únicas pelo Facebook, Twitter e YouTube. Talvez antes de você comprar o nosso curso realmente, fazendo esse teste, você pode decidir realmente comprar o nosso curso ou não. Olá pessoal, dia 12/11/2013. Bom, eu fiz a gravação ao vivo de todas as decisões, só que o programa que eu faço a gravação, não sei se foi problema do microfone ou não, deu problema e a gravação ficou terrível. Então, eu vou comprovar as ordens das operações, mas não tem como eu mostrar hoje as decisões ao vivo devido a esse problema técnico. Bom, aqui a gente teve uma zona inicial do Congestion Profits, tá? O mercado abriu aqui. A gente teve uma zona do Congestion Profits inicial entre 33,40 e 33,21. Isso significa, pessoal, nesse range, que é muito provável que o mercado dê stop, é muito provável que o mercado dê prejuízo, é muito provável que o mercado lateralize. A tendência era de alta porque o preço estava acima da média cinza. Sempre quando o preço está acima da média cinza, o preço tende a fazer grandes movimentos de alta, como fez aqui. Só que no caso, o sinal que a gente estava esperando seria na média azul, não aconteceu o sinal. Rompeu a zona do Congestion Profits aqui, então a gente desativa a zona do Congestion Profits, e na média cinza, que é um ponto de compra, eu entrei na operação aqui. O meu manejo de risco inteligente e veloz me permitiu, sem alavancagem, porque o risco dessa operação era grande, então não dava para eu fazer alavancagem inteligente, que quer dizer alavanco sem aumentar o risco, ou seja, eu tenho 100 mil reais, eu posso alavancar para 140, 160, depende de cada tipo de operação, e eu não aumento o risco, ou seja, o meu risco é 0,3 e vai continuar sendo 0,3. Cálculos super complexos envolvendo taxas e emolumentos calculado em 1 segundo por nossa técnica de manejo de risco veloz, especial para day traders. Então eu fiz a entrada operacional aqui a 33,19, o preço médio inclusive, e o meu stop estava aqui a 33,11. Fez esses candles aqui, quando fez esse movimento aqui, fez esses 3 candles, nossa técnica do break-even indicou que a 33,17, se o preço, eu entrei aqui a 33,19, tá? Mas o break-even, que é uma tática aqui, consegue acertar com 80% de chance de acerto, que vai dar prejuízo depois que você entrou na operação. Eu me arrisquei e acontece um certo padrão no preço e é dito, vai dar stop com 80% de chance. Então o prejuízo que seria de R$300 para um capital de 100 mil, a gente trabalha então diminuindo o prejuízo para apenas R$100. E foi o que aconteceu, eu assumi esse prejuízo de R$100, porque existia a probabilidade de 80% de me dar um prejuízo de R$300. Em todos os meus vídeos que eu falo sobre a técnica do break-even, 80% dos vídeos vocês podem rastrear no YouTube. Eu acerto isso aqui que eu tô falando. Mas 20% de chance de continuar, de dar uma tendência. Foi o que aconteceu hoje. Certo? Então aconteceu a tendência. Mas pela nossa técnica, a gente não teria ganho essa oscilação de 0,70. A gente teria saído com 0,30% apenas de lucro, porque foi uma tendência fraca. E o nosso alvo dessa operação está muito mais lá em cima. Então, de qualquer maneira, seria um lucro pequeno. Seria melhor ter lucro. Mas a maioria das vezes me daria prejuízos. Certo? A maioria das vezes me daria prejuízo. Vamos agora fazer a comprovação das ordens. Tá? Então, tá aqui a boleta, a plataforma de compra e venda de ações, e tá aqui. Compra 3 mil ações, preço médio 33,19. Vale 3 quilos também, venda naquele break-even que eu acabei de explicar, 33,17. Infelizmente não deu para estar fazendo a aula ao vivo
Fiz a aula ao vivo, mas deu problema, infelizmente. Pessoal, temos aqui a JBS S3 e ela está em tendência de alta. A pressão é de compra porque o preço está acima da price trend line e o trader, com nossa estratégia, fez a compra aqui, usou o gerenciamento de risco, identificou se existia a zona do congestion profit aplicável nessa situação e não existia. Então, a nossa metodologia conseguiu facilitar a entrada operacional e a identificação da tendência sem utilizar informação, sem utilizar fundamentos, apenas analisando o preço e executar o trade de longo prazo, de position trading. E o ativo se encontra encaminhado a continuar subindo, com alta probabilidade de continuar a tendência. Teve alguns alunos meus que entraram na JBS S3 e tem chance de continuar subindo, fazer topos e fundos ascendentes. Então veja as estatísticas, quando o preço está acima da price trend line, tende a fazer grandes movimentos de alta. Veja, acima da price trend line, grandes movimentos de alta. Então é simples, é só olhar o nosso indicador que tem fundamentos científicos. Ele funciona. E basta analisar o preço. Não precisa, e a liquidez também do mercado, que você vai operar, claro. Mas só o preço. É uma técnica baseada só em análise do preço, porque a gente tem indicadores estatisticamente comprovados e que tem fundamentos científicos que nos fazem confiar nessa estratégia. Pessoal, no Forex aconteceu o seguinte, nosso dia começou nessa linha vermelha a partir das 10 da manhã e o preço estava abaixo da price trend line, que indica pressão de venda, tendência de baixa. No entanto, a gente teve um grande problema. A gente identificou que esse sinal de venda seria falso, porque existia uma zona do congestion profit aplicável aqui, e a gente previu o stop e escapamos. E o sinal de compra, aqui não foi um sinal de compra, foi quase um sinal de compra. Então não foi um sinal de compra aqui. Então a gente não entrou. Mas o preço estava acima da price trend line, indicava que faria um grande movimento de alta como fez. E aqui foi um sinal de compra, mas longe da price trend line. Então a gente deu um pouco de azar hoje. Eu tenho que seguir a regra da metodologia. E nessa condição aqui, subjetivamente eu poderia decidir. Pode ser que dê certo, vamos arriscar. Isso é subjetivo, não temos probabilidade associada a subjetividade ou achismos para decidir entrar na operação ou não. Então tem que ficar longe disso. Eu não posso fazer isso, porque no longo prazo eu posso tomar muito prejuízo. Posso acertar uma vez com esse achismo, mas posso tomar muito prejuízo. Agora, se o preço estivesse próximo da price trend line, como aqui, tivesse dado o sinal de venda, o sinal de compra, aliás, eu entraria porque a probabilidade era grande. Então nós trabalhamos e aplicamos as regras de acordo com as probabilidades. Então eu poderia mentir para vocês e dizer, ganhei isso aqui. Não, a verdade, eu não posso mentir porque meus alunos acompanham. E se eles souberem que eu estou manipulando as coisas, eu vou perder toda a minha credibilidade. Então eu sou obrigado a ser honesto e faço questão de ser honesto porque é assim que eu conquisto mais clientes e eu só tenho a ganhar sendo honesto, tá? Porque é importante mostrar para vocês a realidade de um trader que vocês vão passar caso realmente você compre o meu curso. É por esse tipo de coisa que você vai passar, frustrações, e tem que ter paciência porque a estratégia em alguns casos vai falhar, como falhou hoje. E na realidade não falhou, né? Não foi aplicável o sinal de compra ou de venda aqui na estratégia. Então vai ter momentos que a estratégia não vai funcionar. Mas você tem que ser paciente e executar, porque uma hora ela vai funcionar e você vai ganhar bem. E você tem que ter paciência para executar e ponto final. Realidade. Essa é a aula de psicologia do trader, mas também envolve um aspecto técnico. Considerar uma regra da estratégia com base no que acontece no médio e longo prazo executando esta regra. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, você tem uma regra para você comprar uma ação quando acontece X movimento no mercado, quando o preço faz um certo padrão, certo? E você viu que quando você faz isso, você tem lucro. E você viu que quando você assume tanto de risco, você tem um tanto de lucro. Muito bem. Agora,
ao longo de 6 meses, sempre entrando naquele sinal, assumindo o manejo de risco daquele sinal, daquela regra. Em 6 meses, você vai sobreviver? Você vai ter lucros consistentes? Você vai conseguir terminar positivo ao longo de 6 meses? Quanto de lucro você vai ter? Você tem chance de quebrar fazendo isso? O mais importante, existe chance de você quebrar fazendo isso? Você tem que pensar nisso, porque a minha estratégia, eu assumo 0,3% de prejuízo por cada operação. Eu já fiz simulações que, se eu assumisse um risco de 1,2% para entrar nas operações de day trade, eu poderia estar ganhando de 10 a 20% mensais. Mas por que eu trabalho com 0,3%? Porque 1,2% de risco por operação é muito grande para operações de day trade que tem uma frequência operacional muito mais alta do que as operações de longo prazo. Então isso quer dizer que rapidinho você pode quebrar. Foi comprovado que teve meses que eu perdi várias vezes seguidas. E nessa que eu perco várias vezes seguidas, e eu estou assumindo um risco de 1,2%, eu simplesmente quebro. Tá? Eu já vi day traders em 2 semanas quebrando, porque ele assumiu um risco de 1,2%, ou de 1,5%, ou 2% por operação, um absurdo, e ele entrava na operação visando ganhar muito. E teve alguns meses que a metodologia funcionou, porque ele testou, ele aprendeu em alguma escola, foi comprovado na simulação que aquilo funciona, só que ele passou a assumir um risco específico, que essa escola até recomendava. Perfeito. O problema é que teve um mês que a estratégia deu tudo errado. E isso acontece com qualquer estratégia. Qualquer estratégia no mundo vai acontecer isso. E ele estava assumindo um risco muito grande. E então ele quebrou. Perdeu mais de 50% do capital em 2 semanas só. E quando você perde 50% de prejuízo, você precisa de 100% de ganho para recuperar tudo e chegar no ponto inicial. Muito difícil fazer isso. Então ele quebrou. Portanto, é preferível você ganhar de 25% a 30% anuais. E quando os meses ruins acontecerem, você vai ter pequenos prejuízos e vai sobreviver e não vai quebrar, do que ganhar, sei lá, 80%, 100% ao ano e tem 1 mês ou 2 meses que dá tudo errado, você assume um risco muito maior e você quebra. E daí como saber que o risco é grande ou não? Depende da sua estratégia e da frequência operacional que você trabalha, enfim, depende de muitos fatores. No nosso curso, você aprende tudo isso e você já tem tudo na sua mão. Você não vai precisar fazer pesquisa, ralar para testar e para depois começar a assimilar esse conhecimento. No meu curso já tem tudo lá. Não estou dizendo que você tem que comprar o curso, estou dizendo que tem lá, caso você deseje comprar o nosso curso, já vai facilitar a sua vida, porque todos os testes estatísticos do risco máximo e a frequência máxima que você pode trabalhar por modalidade operacional foi comprovado por mais de 6 anos. Então o que importa é o que vai acontecer no longo prazo para uma certa regra. E você tem que trabalhar na questão de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você tem que testar, estudar, porque você pode fazer uma simulação de 6 meses, vai dar maravilhas. E você assume um certo risco e opera naquela condição que você testou. Só que você não sabe que se você tivesse testado 2 ou 3 anos e operado na prática, aquele risco que você estava assumindo ou operando naquela condição, 1 hora ia dar errado. E nessa que dá errado, você quebra. Então nisso a gente tem que pensar. Eu prefiro ganhar de 25% a 30% anuais, porque é um risco que eu corro que me permite ganhar isso. E em períodos difíceis eu consigo sobreviver. E o principal, eu no longo prazo ganho com juros compostos. E em 10 anos eu consigo ganhar fortunas. Mas são 10 anos, é muito tempo. E eu tenho que guardar todo o meu dinheiro e não gastar nada. Então não é fácil. Mas compensa e é muito melhor. É um investimento muito poderoso a Bolsa de Valores. No longo prazo a Bolsa é muito poderosa. No curto prazo você vai ter ganhos pequenos para conseguir sobreviver, assumindo o risco ideal que vai permitir a sobrevivência no longo prazo.